Muito obrigado, Gabriela Vieira. 3h40, seguimos ao vivo até as 5h30, esse é o Poder Expresso, e a gente recebe agora para um bate-papo, para nos dar todos os detalhes, explicar a dinâmica desse julgamento, o especialista Pedro Iocoi, advogado criminalista, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo e professor do IBMEC. Seja bem-vindo, doutor Pedro. Boa tarde. Tudo certo? Pedro, boa tarde novamente. Não sei se falhou o áudio do Pedro só para mim ou se foi para o nosso espectador também, então vou repetir aqui. Boa tarde, seja bem-vindo novamente, doutor Pedro. Boa tarde, Jesus. Tudo bem? Me escuta? Tudo certo, estou te ouvindo e imagino que todos estejam ouvindo também. Te agradeço por aceitar nosso convite para participar dessa edição do Poder Expresso. Doutor Pedro, explica para a gente o que vai acontecer ali em detalhes, como funciona a dinâmica, o rito processual nessa reta final. A gente teve as sustentações orais na semana passada, então a gente sabe que ali o presidente da turma, Cristiano Zanin, vai abrir a sessão. Na sequência ele passa para Alexandre de Moraes, o relator do caso. Como vai ser essa intervenção, essa participação de Alexandre de Moraes? Ele vem fazendo o histórico de tudo, afinal de contas, na semana passada ele fez todo um resgate, todo um retrospecto, a retrospectiva do que foi esse caso do ponto de vista processual e do ponto de vista que ele enxerga ali como tendo sido os fatos, né, que estão sob a análise do STF. O que vai acontecer amanhã? Ele fala também muita coisa, traz todo aquele resgate, todo aquele histórico, ou ele já vai direto para o seu voto e aí na sequência os demais ministros votando também? Jesus, como ele já fez o relatório, não é? Agora ele inicia o voto, e aí no voto ele vai fazer a análise de tudo que foi produzido durante o processo, o resultado das provas e os elementos que ele está se fundando para a decisão, e em seguida ele passa para os demais ministros que compõem a primeira turma, que vão também participar do julgamento. Então, primeiro Alexandre vota, em seguida do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino vota, depois do ministro Flávio Dino, o ministro Luiz Fux, que a gente até tem assistido, não é, algumas manifestações contrárias aos posicionamentos do ministro Alexandre de Moraes, então talvez haja aí algum contraponto, algum debate. Depois passa para a ministra Carmen Lúcia e, por último, o ministro Cristiano Zanin vota, encerrando aí os votos. Feitos os votos, não é, vai se formar o acórdão para proclamar o resultado dessa primeira fase do julgamento. Então, a primeira fase vai se encerrar com o voto do ministro Cristiano Zanin. Desta decisão cabe recurso para a própria turma, e do recurso e após o recurso para a própria turma, não é, de eventuais embargos de declaração, cabe também recurso para o plenário, para o pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente ainda tem, não é, até o trânsito em julgado, um bom caminho a ser perseguido pelos ministros. Doutor Pedro, primeiro a votar o relator, último a votar o presidente. Isso acontece numa turma, acontece no plenário. E os que votam ali no meio do caminho, como que se define essa ordem? Essa ordem está definida já na própria turma, então ela já é uma ordem pré-definida que serve para todos os julgamentos. Então, depois do Alexandre, o próximo é o Flávio Dino, depois o Fux, depois a Carmen Lúcia e, por isso, por último, o presidente. Tem a ver com antiguidade, ou isso ali eles têm uma espécie de acordo entre eles, ou isso é regimental? Não, a composição de qualquer turma colegiada, ela já estabelece uma ordem. Então, sempre é seguida aquela ordem da composição. Tá. Serve para qualquer turma, sejam as câmaras criminais nos tribunais de justiça, seja no TRF ou no próprio Supremo Tribunal Federal. Tá. O que a gente consegue imaginar, visualizar, antecipar? A gente tem 8 réus. A gente teve as sustentações orais na semana passada. Em determinado momento ali pode ser que um advogado de dos réus pode ter convencido. Pode ter, quem sabe, até convencido o próprio ministro Alexandre de Moraes que aquele réu em específico é inocente. Como funciona isso nesse julgamento? Abre-se a votação para esse conjunto de réus
ou julga-se individualmente? Vamos analisar primeiro ordem alfabética, Alexandre Ramagem. Seu voto: ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin. Agora vamos passar para o próximo, general Augusto Heleno. Aí os 5 votos. É essa a dinâmica ou é um pacote ali? Como funciona? Normalmente, nos julgamentos colegiados, o ministro relator ele dá já o voto para todos os acusados e aí passa assim por diante. Então, não é, são votos individuais, não é? Ele dá um voto contendo todos, mas para cada um deles ele tem que fazer análise. Inclusive, não é, existe aí a discussão da validade da delação, por exemplo, e também não vai ter que ser analisada a participação de cada um dos acusados nos crimes que eles estão sendo imputados. Então, voltando para te responder a pergunta, Jesus, cada ministro vota nesta ordem, os votos já contêm o voto para todos os réus, mas os votos têm a individualização de conduta de cada um dos acusados, porque isso faz parte e é obrigatório para o julgamento. Caso não seja feita a individualização da conduta para a condenação, isso vai ser objeto de recurso, porque sim, é necessário que o ministro avalie um por um. No voto de cada um, eles já vão somando cada um a sua interpretação do que deve ser a pena, tira-se uma média no final. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente pega tribunal do júri, o senhor sabe muito bem como funciona. Tem lá, culpado inocente, deve ser condenado ou não. Os jurados decidem basicamente isso. Vem a palavra final do juiz dizendo, contando aqui, fazendo a dosimetria, faz-se um cálculo ali e chega-se a uma pena X para um dos réus, Y para outro réu. Isso vai ser discutido entre eles ali? Isso é aberto? Como funciona? Isso, no Supremo, diferente do Tribunal do Júri, onde você tem um julgamento, não é, pelos jurados que são leigos e o juiz togado, ele sim faz a dosimetria da pena, não é, com base na decisão dos jurados. No Supremo Tribunal Federal, como nos outros tribunais, a dosimetria ela faz parte do voto. Então, cada ministro vai dizer o que aplica de atenuantes, o que aplica de agravantes, como fixa a pena, etc. E aí, no final, se forma a maioria da pena mais adequada a ser aplicada. Perfeito. Agora, o voto do ministro Luiz Fux, existe uma grande expectativa, é o voto mais discutido, porque, como o senhor bem ponderou, nos lembrou aqui, ele é um voto que, em determinados momentos, principalmente lá nas questões preliminares, ele se posicionou de uma forma diferente do ministro Alexandre de Moraes e até dos demais ministros. Em relação à dosimetria, ele citou lá o exemplo de uma condenada em específico, daquele rol de invasores lá do 8 de janeiro. A questão do foro também, se deveria ser competência do Supremo Tribunal Federal ou se deveria ser competência de instâncias ordinárias, e até na questão da competência da própria turma e não do plenário. Ele mesmo, em outros momentos, ele disse, olha, essa questão aqui já foi superada, discuti lá nas preliminares, e agora, já que a responsabilidade é minha, inclusive, então vamos analisar o caso. Naquele ponto em específico, voto vencido. Destaca-se, portanto, a questão processual da questão do mérito. Ali ele vai assumir o papel de julgador e vai analisar especificamente o mérito, ou ainda é possível haver alguma mudança de posicionamento? Dá para se fazer uma leitura, algum indicativo, vocês que são da classe jurídica, do que pode vir ali em termos de divergência, eventual divergência do voto do ministro Luiz Fux? Olha, Jesus, acho que em relação às questões que já foram decididas pela turma, essas questões não vão fazer parte da discussão do acórdão. Essas questões já foram questões debatidas e decididas, portanto, podem ser reanalisadas num eventual recurso para o plenário. Inclusive, por exemplo, a questão do juiz de garantia, que é uma que eu acho que é importante que a gente volte a mencionar, porque, inclusive, em matéria de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nós não temos nenhuma regra que permitiria a mitigação do juízo de garantia. Então, o ministro que analisou as questões cautelares
não é, a investigação e etc., não deveria ser o ministro que conduz o julgamento, ou, enfim, o responsável, o relator pelo julgamento. Então, coisas deste tipo, sem dúvida nenhuma, vão ser retomadas quando do recurso da decisão da turma. Mas, agora, na decisão da turma, algumas questões processuais novas podem surgir, e também, não é, sem dúvida nenhuma, esperamos aí alguma discussão sobre a validade da delação do Mauro Cid, não é, que acho que vem aí com várias questões que precisam ser discutidas e que vão trazer um reflexo para todo o sistema processual penal. Então, acho que mais importante do que simplesmente chegar num resultado de condenação ou absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais acusados, é importante observar que este processo trará repercussões em matéria penal e processual penal para todos os processos em tramitação no país. Então, isso, sem dúvida nenhuma, traz para o operador do direito uma certa apreensão da forma como o Supremo vai se posicionar e o que isso vai trazer de reflexo para os outros processos. Doutor Pedro, os advogados já se manifestaram, isso aconteceu na semana passada. O que é a questão de ordem? O advogado ele pode suscitar uma questão de ordem ali? Explica. A gente ouve muito falar da questão de ordem, o advogado fala e aí eles entram na discussão. Não, isso é questão de ordem, isso não é. Então não deveria haver essa intervenção. Deixa comigo, agora é o juiz falando. Para a gente entender algo que, quem sabe, pode acontecer, não sei se aplica nesse caso em específico, mas é sempre uma dúvida para nós, leigos, interpretarmos este momento. Veja, uma vez que já foi encerrada a fase do relatório, não é, agora não cabe mais questão de ordem, agora não é, seguem os votos, ao menos que haja qualquer inversão inadequada de ordem de votação ou que falte alguma coisa a ser votada que tenha e que não possa ser depois resolvida num eventual recurso. Mas assim, resumindo, Jesus, agora nós não vamos mais ter questão de ordem. Questão de ordem são aquelas inerentes ao bom andamento e ao rito processual durante o julgamento. Agora nós vamos abrir para os votos. Então, o normal é que se sigam os votos e que todos os demais participantes deste julgamento só acompanhem o julgamento, né, ou o fim do julgamento, e encerrada a votação, proclamado o acórdão, aí sim podem se manifestar recorrendo de eventuais problemas no acórdão ou só de uma resignação quanto ao resultado. Doutor Pedro Iocói, advogado criminalista, doutor em Direito Processual Penal pela USP, Universidade de São Paulo, e professor do IBMEC, participando ao vivo do Poder Expresso. Te agradeço demais por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, para nos trazer esses esclarecimentos. Doutor Pedro, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Jesus. Boa tarde.